Muito bem, agora vamos para o nosso segundo exemplo. Nesse segundo exemplo agora, nós temos um outro diagrama de instâncias, em que em um lado dele eu tenho o Dr. Paulo e a doutora Flora, no outro lado eu tenho a Ana e o José, e no centro tem algumas datas. O que a gente pode entender desse diagrama? Vamos desenhar ele aqui. Bom, então, Dr. Paulo e a doutora Flora, eles são médicos, certo? Então, eu vou ter uma entidade chamada médico. Ok? Do outro lado, Ana e José são pacientes. Então, eu vou ter uma outra entidade aqui chamada paciente. Vamos colocar alguns atributos para essas entidades. Então, eu vou colocar um atributo identificador aqui chamado CRM, que é o código do médico, tá? CRM seria um código para cada médico. O nome do médico também é importante. E vamos deixar só assim, tá? Paciente. O paciente também tem alguns atributos. Eu vou colocar alguns aqui. RG é importante, vai ser o identificador. O nome do paciente é importante também. Talvez um telefone, né? Acho que é importante. Ok. Bom, e o relacionamento agora entre essas entidades, conforme a gente pode ver naquele diagrama de instâncias, vou voltar lá no diagrama, nós temos aqui 3 datas, né? Podem ver que o Dr. Paulo tem uma relação aqui, uma data que provavelmente é uma consulta, né? Então tem uma consulta com a Ana no dia 22 e a doutora Flora tem 2 consultas com o José, uma no dia 5 e outra no dia 20, ok? Então o que a gente pode concluir? Voltando aqui para o diagrama, é que aqui no meio tem um relacionamento entre essas 2 entidades. Esse relacionamento aqui é uma consulta, ok? E agora eu tenho mais um detalhe. Essa data, aonde que ela vai ficar? Ela vai ficar no médico ou vai ficar no paciente? Ou vai ficar no relacionamento? Conforme o diagrama mostra, ele vai ficar no relacionamento, tá? Então, eu vou ter aqui na consulta a data. Então, conforme a gente pode ver, no próprio relacionamento eu também posso colocar atributos, ok? Bom, mas como que fica a leitura então desse diagrama? Cada médico pode realizar consulta em paciente em datas distintas. Então, vamos agora para a cardinalidade, certo? Lembrando que a cardinalidade pode ser 1 para 1, 1 para n ou n para n. 1 para 1 quando é uma instância de uma entidade se relaciona apenas com uma instância da outra. Ou 1 para n, uma instância de uma entidade se relaciona com muitas ocorrências ou instâncias da outra. E o n para n seria muitos para muitos. Então, é como se o médico pudesse fazer várias consultas em vários pacientes e vice-versa. Bom, então qual que seria a melhor cardinalidade no nosso caso, de acordo com o diagrama de instâncias? Nós vimos que o Dr. Paulo, ele atendeu a Ana, certo? E vimos que a doutora Flora atendeu o José 2 vezes, em datas distintas. Então, cada médico pode atender somente um paciente? Ou pode atender vários pacientes? O Dr. Paulo, será que o Dr. Paulo pode atender o paciente José? Acredito que sim, certo? Isso, se a gente entender que eu estou falando aqui, o nosso mini mundo vai ser uma clínica ou um hospital, por exemplo, tá? Ok? Então, o médico pode atender vários pacientes, N pacientes.
E o paciente pode ser atendido por vários médicos também, ok? Em datas distintas, certo? A data fica aqui no centro porque ele não pertence nem ao paciente e nem ao médico, e sim a consulta entre paciente e médico, certo? Então, resolvido mais essa questão, tá? Até a próxima.